Bem-vindos e bem-vindas a este episódio. De extrema exposição. Então, como vocês já viram, nos episódios anteriores, esta temporada temos aqui estes episódios especiais, diferentes, em que a Filipa preparou um episódio surpresa para mim, portanto eu não sabia o que vinha. E agora é a vez da Filipa. Mas nós temos uma grande diferença. Mas antes dessa grande diferença, Sim. só para acolher aqui, de certeza, o ambiente que estás a criar, a sinergia que nós decidimos usar foi a sinergia meditação. Ok? Só para nos dar aqui um Só que apoio. para dar um apoio e ver se nós entramos mesmo neste ambiente. Uma das coisas que eu gosto bastante nesta difusão é que se trata da quinta essência sagrada. Portanto, não sei se vem acolher Vamos ver. o ambiente. Para a Ana não estar connosco esta temporada toda. Obrigada. Então, Filipa. Mas estava a dizer, interrompeste-me o raciocínio, que há uma grande diferença entre nós, como também acho que já se percebeu, que é, eu não me importo nada de ir às escuras, tipo, vamos, seja o que for, seja o que Deus quiser, também qual é o pior que pode acontecer, não é? E a Filipa começa a agarrar-se à cadeira, tipo, oh meu Deus, eu não sei o que é que É o eu meu vou falar. baloiço. É o meu baloiço. Da adrenalina. Pronto, eu imediatamente antes de começarmos, pensei, vou só dizer-lhe assim um tema, só tipo, para tu ires pensando, mas nem isso. Portanto, isto é mesmo inédito. Então, hoje de manhã, repara como não há programação. Estava eu a dar aula de yoga, a fazer um exercício e pensei, boa, vamos falar de arrependimentos e culpa. Então, Filipa Teles, porque eu agora vou estar aqui na posição de entrevistadora, gosto tanto. Ai, minha Nossa Senhora. Bem-vinda, Filipa, obrigada por teres aceito e estares aqui connosco. Eu, na verdade, não aceitei bem, não é? Não tive grande escolha. Podes abandonar quando quiseres, está bem? Estou a ter este arrependimento neste momento. Eu sentir-me culpada por ter aceito. Espero que isto responda. Já acabou. Não. Então, como é que tu, normalmente, no teu dia-a-dia, isto é comum ou não, tu sentiste arrependida? Eu não me sinto arrependida. Desde quando? Porque isso não foi sempre assim, calculo. Pois não. Eu posso lamentar alguma situação que tenha sucedido, mas não sinto como arrependimento, porque eu acho que o arrependimento é um sentimento, é uma emoção mesmo muito pesada. Uhum. Acho que traz assim um certo nublado, um peso mesmo muito grande à pessoa, e eu liberto-me desse peso. Mas ele surge e tu mandas embora, ou ele nem sequer surge? Ele nem sequer surge. Ele nem sequer surge. Eu costumo brincar e dizer que eu tenho mesmo que dormir com a cabeça limpa, com a casa toda arrumada cá dentro. Eu não consigo deitar-me com algo por resolver. E um arrependimento seria algo por resolver muito facilmente, não é? Mas acho que isso, na verdade, só surgiu depois de alguns anos de desenvolvimento pessoal, psicoterapia, porque haviam muitos marcos da infância e principalmente da adolescência. Eu acho que é fácil a adolescência fazer-nos carregar algumas destas mochilas e ficamos sempre a pensar no que dissemos, no que não dissemos, no que podíamos ter feito, não sei o quê. Eu tinha muito isso, carregava muitas mochilas comigo. E qual foi, assim, uma que tenha marcado? Ser muito pesada na escola. E tu sentias-te arrependida disso? Sentia-me tão arrependida porque basicamente as minhas gozações na escola levavam sempre a discussões e a grandes alaridos, não era só tipo ser gozada, aquilo criava-se um ambiente mesmo muito pesado. Havia sempre um diz que disse, era um ambiente mesmo muito pesado e eu podia ter escolhido livrar-me daquilo facilmente, mas não, eu alimentava, eu justificava. Eu entrava mesmo na bolha de tentar limpar aquilo ao máximo e eu só alimentava mais uma coisa pequenina. E então isso trazia muito arrependimento de, na altura, de cabeça quente, tomar a decisão de dizer ou fazer ou ir chamar a pessoa e não sei o quê para resolver a questão. E depois, quando contava as coisas à minha mãe, eu chegava a casa e ficava a remoer no assunto, ficava arrependida porque eu podia ter acabado com aquilo um bocadinho mais rápido e se calhar nem sequer ter tido a repercussão que acabou por ter. Então tinha muitas questões deste género. Tu já sentiste assim recentemente chegares a esse limiar que é se eu passar daqui eu vou sentir-me arrependida e então nem sequer chegas lá? Não, a última vez que eu senti que isso ia acontecer era se eu tivesse avançado com a EVG da minha filha.
Não tinha pensado nisso. Foi a última vez que eu senti claramente que se eu avançasse, que aquilo ia ser pesado. Então eu não podia, porque eu já estava ali à beira a ver exatamente qual é que era o cenário seguinte. Eu não podia não ser consciente. Eu não podia fingir que não estava a ver e dar um passo em frente e pedir essa consciência às minhas pacientes e fazer esse trabalho com elas todos os dias em clínica, e eu não me permitir isso. Então há uma responsabilidade acrescida quando nós trabalhamos com as pessoas, que isso faz com que nós tenhamos efetivamente que ter que aplicar isso no nosso dia-a-dia. Não é? E então eu sabia claramente que mais do que arrependimento, eu ia ter a questão de, nem era de responsabilidade, porque a carga ia ser de culpa. Porque eu acredito que onde há culpa há responsabilidade, mas aqui a carga ia ser francamente de culpa. Que interessante ter sido assim a última vez flagrante. Mesmo. Foi mesmo uma grande mudança de paradigma. E não só, vamos imaginar, eu descobri que estava grávida, se bem que eu já sentia que estava grávida, e no dia seguinte do início ao processo. Tipo, isto não vai acontecer. Eu entrei em casa da minha mãe e disse: tenho uma coisa para te contar. E eu peço que tu me acolhas. Por favor, eu, portanto, fiz logo esta ressalva, não é? Cuidado com as palavras que vais usar, porque esta decisão está tomada e eu quero sentir-me acolhida por ti. Portanto, não me... A minha mãe diz que só o facto de eu estar a fazer esta introdução, ela já sabia o que é que eu ia dizer. Eu disse mesmo, não uses, cuidado com as expressões que usas, não me tentes dissuadir, porque esta decisão está tomada e, portanto, eu vou avançar com uma intervenção voluntária de gravidez. E, portanto, logo a seguir, pronto, ao centro de saúde e uma das coisas que mais me aborrecia era, por exemplo, entrar no centro de saúde de Estoril e a médica de família dizer: não, você não vai fazer uma coisa dessas, então você não vai fazer uma coisa dessas. Está a perceber? Eu estou só a comunicar que isto vai acontecer, portanto eu preciso do seu apoio. Entretanto, a equipa a falar comigo: parem de criar isto, tipo, eu só quero dar o passo em frente e as coisas seguirem. E portanto, todos os passos que eu fui dando, mesmo quando depois as coisas avançam e vou mesmo até à Clínica dos Arcos, eu fui sozinha e o próprio processo, quer dizer, nós temos supostamente uma consulta de psicologia e eu na consulta de psicologia sinto-me resolvida com a questão e a psicóloga vê o meu nome e diz: você é a doutora Filipa da Essence Prime Care? Eu: a minha mãe é médica de medicina tradicional chinesa, posso depois ficar com o seu e-mail para a minha mãe enviar um currículo, por favor? E a pessoa só pensa: pronto, esta era a minha consulta de psicologia. E pronto, então eu saí de lá sem consulta de psicologia. Não que eu sentisse que precisasse de mais uma, portanto para mim aquilo foi só um resolver da questão e ultrapassar mais rápido, mas depois há todo um trabalho interno que tem que se fazer em casa. E aí é mesmo a pessoa compreender efetivamente que estamos só a passar as etapas e está a ser muito fácil não pensar sobre elas, não é? Porque está tudo na ação. E se nós tivéssemos esta paciente em consultório que se esquecesse, era muito fácil aquilo ter acontecido. Porque estavas só em piloto automático. Nem sequer tive que pensar sobre isso. Nem sequer tive que pensar sobre isso. Também era uma forma de proteger do não me venham aqui questionar, não é? Está tomado, já não vou pensar mais nisso. Quando é que começaste a pensar? E, portanto, eu pensei todas as etapas. Essa era a minha questão. Eu pensei em todas as etapas. Portanto, estava a ser mesmo duro. Porque era um misto de eu quero e um misto de isto foi demasiado rápido. Porque para quem não sabe, isto é um processo muito bonito, mas o preservativo rasgou, a pílula dia seguinte não funcionou e portanto eu e o João vivíamos juntos, já namorávamos há muito tempo, há tipo 8 anos, mas tínhamos acabado de viver juntos. Assim, nem sei dizer, mas questão de dias. Portanto... Tu sentes que a questão do arrependimento, há aquela expressão clichê de prefiro arrepender-me do que fiz do que não fiz. Tu sentes que isso é verdade para ti? Completamente. E quando eu fui para os Estados Unidos eu fui exatamente com isso.
Eu fui para os Estados Unidos sabendo que eu podia odiar a experiência. E vocês ouvem-me falar muito da experiência. E tu já tiveste a oportunidade de ser minha confidente em muitas das peripécias que eu passei, muitas das histórias e contei-te. Mas eu fui porque eu sabia que eu ia ficar com o what if. E se eu tivesse ido, e se isto, e se aquilo. Então eu preferia ter ido e voltar a dizer, ai, que porcaria, tipo, odiei, foi horrível, do que ter ficado e, aquela oportunidade surgiu e eu não a agarrei e sei lá, ter 80 anos e isto estar na minha cabeça de que eu jovem podia ter rumado aos Estados Unidos para trabalhar na companhia da Disney como especialista de medicina chinesa. Que eu acho que impactou muito a minha vida, muito mesmo, mas eu não gostei. Ou seja, houve várias coisinhas soltas que eu adorei, foram incríveis e que fazem parte para sempre da minha história, mas eu não fui feliz. Mas isso foi muito importante. Sim. Isso foi muito importante. Estou a lembrar-me de 2 situações em que, com a consciência da não culpa, ou seja, para mim também é muito fácil não existir culpa no meu dia-a-dia. É mesmo muito raro acontecer. Mas por 2 situações, a culpa chegou antes de eu dar conta que ela tinha chegado. Tu já tiveste situações dessas? Em que quando deste conta, tipo, bolas. Isto aconteceu e agora como é que eu lido com isto? Eu acho que inevitavelmente sim. Eu estou a recordar-me de uma neste preciso momento que escolho não falar porque é uma situação muito íntima, mas que inevitavelmente sim. Por coisas que se calhar dissemos de cabeça quente, que às vezes são mal interpretadas e que se calhar nós nem sequer pensámos bem sobre elas quando as dissemos porque estávamos só de cabeça quente e aquilo tem depois um impacto gigante e nós temos que perceber que as palavras que usamos se calhar não foram as indicadas e que inevitavelmente aquilo tem um impacto e que por muito que nós digamos assim, mas espera, tu conheces-me, eu não sou assim, eu não ia dizer isto, mas está dito. Só que é muito fácil, e eu noto isto cada vez mais, é muito fácil quando nós trabalhamos com esta exposição, quando o nosso trabalho é sempre muito na verdade, em que somos muito conscientes do que dizemos e etc., não há margem para erro. Não há margem para erro. Eu sinto que muitas vezes mas tu não podes errar. Tu não podes dizer uma coisa dessas. Sim. Então, e isto é pesado, principalmente para alguém que tem uma carga de excesso de perfeccionismo em cima, porque de facto vem e diz assim, não podes mesmo errar, de facto tu tens que ser exímia. E eu esforço-me sempre por trabalhar na base da transparência, por saberem exatamente aquilo com que podem contar, com tudo na minha vida, justamente para, se uma situação dessas acontecer, conseguirem ser empáticos comigo da mesma maneira que eu consigo ser empático com os outros. Só que isso nem sempre acontece. E é muito fácil isto trazer uma energia de injustiça, inclusive, mas se nós pararmos também para nos trabalharmos, não é injusto, é só o processo também das outras pessoas ou da outra pessoa e nós aí temos que conseguir ser conscientes e sábios para também acolher que de alguma maneira se calhar magoamos alguém. Sim. Porque somos humanos. Eu posso partilhar uma situação que aconteceu, eu já escrevi sobre ela e as pessoas envolvidas sabem, foi bastante constrangedor, que foi quando a Maria me contou que estava grávida do Lourenço. Foi tão difícil porque, primeiro, ou seja, ela contou-me numa viagem de carro, eu estava sozinha com eles no carro, com a Maria e com o Jorge, e eu perguntei, então a menstruação já veio? Porque já havia um atraso, ali indícios, e ela, não. E eu, ok, e ela, pois. E de repente foi tipo, ok, tu estás grávida, e eu tinha tido, porque ela tinha estado a tomar antibióticos, e eu tinha tido a intuição de que ela não podia engravidar naquela altura, porque tinha estado a tomar antibióticos. Então quando ela me disse, de repente na minha cabeça veio todo um rol de preocupações e de intuição. Mas ao mesmo tempo eu não podia só respeitar-me a mim naquele momento, porque, quer dizer, ela estava a partilhar comigo. Então foi tão difícil, porque eu fiquei só tipo, ok, em vez de ficar feliz, automaticamente feliz e demonstrar isso. E depois fomos para Lisboa numa viagem silenciosa e tipo, eu não tinha fuga possível, sabes? Eu estava dentro do carro com eles, não dava para fugir. E às tantas eu também disse, ok, então... porque acho que o que eu lhe disse foi,
Então se calhar é melhor esperar pelos primeiros exames para garantir que está tudo bem. E tipo, acabo de dizer isso e penso, Catarina, o que é que tu acabaste de dizer? Oh meu Deus. Oh, meu Deus. E ao mesmo tempo que eu estava em processo de pré-conceição e ainda não tinha acontecido, também vinha então e se calhar tu não vais ser mãe, mas ela está a ser. E eles não prepararam quase nada e de repente engravidaram e tu estás a preparar-te e não engravidar. Então a minha desculpa, que foi também honesta, foi, bem, ok, se calhar eu estou também a projetar medos meus para vocês, a gravidez vai correr bem, e pronto. Mas não, já tinha dito. Certo. Foi tão mau, tão mau. Ficámos 3 horas naquilo. Mas ela sentiu que aquilo foi pesado? Eu na altura, sim, claro, porque ela estava, fui a segunda pessoa a saber. Claro. Não era suposto ter reagido daquela sim, maneira. Sim. Mas eu acho que, lá está, é engraçado, falávamos disso hoje ao almoço. Num mundo em que se fala cada vez mais de empatia, no mundo em que se criam crianças para serem empáticas, são esses adultos que são pouco empáticos. Nós somos os adultos pouco empáticos e queremos criar crianças empáticas. Então nós temos oportunidades todos os dias de, quando uma situação menos boa acontece, de efetivamente trabalhar qualquer situação que existe em nós. Sim. Eu contava-te que tivemos um acidente de carro, que felizmente está tudo bem, e nós levámos aquilo com uma extrema leveza, que é até estranho, não é, de contar, mas que nós acolhemos tanto o senhor que bateu no nosso carro, que até ele estava quase desconfortável e a pedir ainda mais desculpas por nós estarmos a levar aquilo com tanta tranquilidade. Sim. E já só queríamos que ele ficasse sossegado e que estava tudo bem, e verbalizámos, podia ter sido ao contrário, está tudo ok. E estávamos todos bem, portanto. E a Diana tem exatamente a mesma vibração que nós, que é tipo pacífico. Trocamos a fralda aqui, à beira da estrada, em pé. Mãe, tenho fome, quer comer uma banana e passinhas. E pronto, eu fico ali agachada com ela, sossegada, quando está tudo a ser tratado. E pronto, depois continuamos viagem. Porque a vida é assim mesmo, é para continuar a viagem. Sim. Sabes que a mim ajudou-me saber para que é que uma das coisas que a culpa ajuda ou serve ou nos orienta. E trazer esta pergunta de, ok, o que é que acabou de acontecer? Estavas alinhado ou não? Porquê é que disseste isso? O que é que te motivou a dizer, a fazer? Foste responsável ou não? Foste irresponsável, sabes? Porque podia ter sido o caso. E às tantas, tipo, não, eu estava a ser honesta comigo, que foi, eu tinha tido aquela intuição e, obviamente, que não se materializou, que o Lourenço é super saudável e não tem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo é quase, ok, agora vou pelo lado de quem? Vou pelo lado da outra pessoa, porque eu quero ser empática e acolher, ou vou pelo meu? E... Mas eu acho que, exatamente, nós temos mesmo esta oportunidade, nós temos mesmo esta oportunidade todos os dias. E quando nós trabalhamos com pessoas, temos uma extrema responsabilidade em pensar naquilo que dizemos. Mas isso não é fácil, principalmente eu sinto na minha profissão, em que eu não penso exatamente nas coisas que digo. E eu acho que se sentiria se eu o fizesse. Sim. Então as coisas têm que ser naturais. Então não dá para fingir ser uma pessoa que não se é. No outro dia eu li um post da Inês Nunes Pimentel. Leste? Acho que não. Em que ela dizia que uma das coisas que a deixou mais triste foi, de facto, às vezes algumas pessoas lhe contarem que outros tinham dito que era impossível ela ser aquela boa vibe e aquele ser tranquilo e que vê mesmo que tudo é positivo. E eu depois tive a oportunidade de comentar com ela que é exatamente isso que eu às vezes sinto, que o facto de eu estar a ver sempre as coisas neste otimismo, de sentir que as coisas se resolvem e que a vida é mesmo bonita, genuinamente bonita, não é? Que isso pode soar a falso. E eu sinto muito se soa, mas eu vivo a minha vida em verdade. Sim. Não é? E nós temos que viver nesta nossa verdade e com total consciência em tudo aquilo que nós fazemos. Senão, inevitavelmente, o nosso trabalho também não vai ser bem feito. Sim. É para ti fácil pedir desculpa? É. E acho que é uma excelente oportunidade até da outra pessoa ver que é possível pedir desculpa e que há margem para errar. Tu sentes-te mais vulnerável quando pedes desculpa? Não, mas antes sentia, claro.
Acho que nas primeiras vezes em que isso acontece, sentimos sempre que somos inferiores, que estamos a dar o braço a torcer, que o outro se calhar está a ficar por cima, porque ainda estamos aí numa faixa de ego. Mas isso... O ego é uma ferramenta muito interessante. Sim. O ego é uma ferramenta muito interessante. É muito importante que o ego não seja colocado totalmente de parte, mas Sim, mas dar-lhe não a deixar devida que ele... importância, mas também saber quando ele pode ir ao seu caminho, que ele não é chamado, Sim. aquilo não é sobre ti. Eu faço muitas vezes esta pergunta: isto é sobre mim? Não, isto não é sobre mim. Quando às vezes alguém tem um comentário menos agradável, se calhar aos meus ouvidos, aquilo não é sobre mim. E isto faz-me respeitar muito as palavras da outra pessoa e não levar a peito. Não conduzir aquilo para uma ação que de outra forma seria nefasta. Sim, e a perguntar-te outra coisa, que é, há uns anos eu ouvi alguém dizer que não pedia desculpa. Tipo, não é preciso pedir desculpa, não faz sentido pedir desculpa. Eu ouvi aquilo e pensei, o que é isto? E quando chega à parte do não arrependimento, não é? No dia-a-dia, quase não sentir culpa, ou ser muito pouco, porque para mim o desculpa é, eu tenho culpa de... E no bom português é exatamente isso. Então, se chega atrasado a algum sítio, de alguma forma eu acho que aquela pessoa também precisa de ficar à espera por alguma razão. Sabes? Então não há desculpa. Se foi de propósito, claramente, obviamente. Mas se aconteceu, sabes? Imagina, estou no trânsito, mas não há ainda nada que assim, eu possa fazer. Então... Essa é a história entre o obrigada e a gratidão. O obrigada significa eu sinto-me obrigada para contigo. E nós dizemos várias vezes, obrigada. Mas a verdade é que nós também temos que conseguir pautar-nos por muitas vezes o que se diz, e obviamente que as palavras têm o seu significado e devemos prender-nos por elas. Mas se efetivamente nós queremos agradecer por aquilo e sentimos que o obrigada não é a expressão correta, então nós podemos traduzir por grata. Da mesma maneira que aqui, por exemplo, não seria desculpa, porque desculpa seria efetivamente eu tentar retirar a culpa a algo da qual eu não tenho, porque sucedeu, eu não tive mão na situação, mas há uma forma educada socialmente aceite, e o problema é que, pelo menos eu, e por favor se alguém tiver, ajude-me, eu ainda não descobri a palavra correta para isso, porque perdão é muito... eu digo muito, lamento. Eu digo muitas vezes sinto muito. Sim. Eu digo muitas vezes sinto muito ter chegado atrasada. Sim. Mas às vezes se eu não pensar, o piloto automático diz, desculpa. Sim. Ainda há bocadinho disseste uma coisa no WhatsApp, desculpa, não. Eu pensei, estás a pedir desculpa porque sai e estava em pleno piloto automático. Mas isso acontece várias vezes. É muito fácil porque ouvimos os nossos pais, os nossos avós, está incorporado, isto é já celular. Sim. Última coisa que queiras partilhar. Estás confortável com a conversa? Estou muito confortável. Bela surpresa, afinal. Mesmo. São engraçados os nossos episódios de surpresa. Porquê? Estamos tão diferentes. Nada a ver. Levei aquilo mesmo, tipo, fixe, vamos gozar. E eu, bora, vamos chafurdar. Vamos, entrevista. Olha, última coisa, para quem nos está a ouvir. Acho que é muito interessante deixarmos esta reflexão sobre a diferença entre lamento e desculpa. Pelo menos vamos contar as vezes que dizemos desculpa e que não é verdade. Sabes, tipo, isto é mesmo verdade. Eu estou mesmo a pedir desculpa por ter chegado atrasada quando apanhei trânsito. Se eu pudesse também tinha chegado a horas, não é? Certo. Então não. Lamento. E uma coisa também que queria dizer-te em relação ao isto não é sobre mim. Eu fui a uma sessão de terapia a semana passada e é tudo sobre nós. Mas eu percebo o que estás a dizer do não se apegar, não te apegares à forma como diz. Então podemos levar isto também para casa, que é quando alguma coisa está a mexer em mim, e efetivamente há alguém em mim que precisa de ser reconhecido e depois eu posso deixar o outro ir à sua vida. Isso mesmo. E pensem nas coisas que não estão a fazer por medo, e se for mais fácil arrependerem-se daquilo que não fizeram, o que é que vocês optam por fazer?
Porque viver a vida no, não, porque pode acontecer errado. Está bem, mas isso acontecer errado. Aprendeste com a experiência, de certeza que aprendeste com a experiência. Então bora lá, deixar o arrependimento de lado e vamos viver a vida, mesmo, sem culpa, com responsabilidade. Boa, acho que foi aqui a chave mesmo. Gostaste de ser entrevistada? Muito. Olha, foi muito engraçado. Foram só 10 episódios, depois temos de esperar pela próxima temporada para voltarmos a esta roda. Voltamos a esta, exato, passamos a fazer isto. Beijinhos e até à próxima. Obrigada.